Olá, pessoal. Mais uma vez nos encontramos para poder refletir um pouquinho sobre a nossa vida e a proposta de Deus. É um tempo favorável, porque é um tempo de festas. E a nossa atenção está toda voltada para as festas. E vem primeiro aí o Natal, e depois do Natal vem o Ano Novo, assim termina o Ano Novo, vem Carnaval, e assim nós vamos vivendo só de festas, onde muitas vezes os políticos aproveitam a nossa distorção para poder fazer algumas leis que vai prejudicar mais tarde. Nós não estamos muito ligados mesmo nas leis e deixamos rolar, não é? Mas Jesus tem outro plano para nós. Então é hora da gente se encontrar com Jesus e falar: Maranatá, Senhor Jesus. E Maranatá quer dizer: vem, Senhor Jesus, vem. E Ele há de vir sobre nós mesmos, porque nós estamos prestes a começar um ano novo, onde nós precisamos renovar os nossos sentimentos com as pessoas, com o mundo e com o próprio Deus. Deus tem uma proposta e é hora da gente analisar qual é a nossa resposta. É preciso aprofundar esse Deus dentro de nós. É preciso conhecer melhor. E tem uma musiquinha que a Aparecida fez, que é para incentivar esse ano que está terminando, que é o ano da graça, né? Então fala assim: com Maria... Como é que é? Com Maria aprendemos... Não. Então eu esqueci a música. Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida. Não é só a nossa vida, é a vida do planeta, é a vida de todos. Os animais, os vegetais, os minerais e também dos humanos. Olhar para cada um e saber que é filho de Deus e que tem uma proposta que Deus deu e que é hora de realizar. Nós estamos hoje comemorando, abrindo o nosso coração para o ano que se desponta. E o primeiro dia do ano tem uma festa muito linda: Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. É verdade, Gilce. Olá, pessoal, graça e paz a todos. Então, no dia 1º de janeiro, se aproxima um novo ano, a igreja celebra uma solenidade, né? O senhor falou de festas, a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Hoje, para nós, nós sabemos que Maria realmente é Mãe de Deus, mas no princípio da cristandade, colocavam em xeque isso, né? Que se Maria era realmente Mãe de Deus. Theotokos, né, em grego. E também no dia 1º, nós vamos falar depois, celebramos também o Dia Mundial da Paz, que é proclamado pela Igreja. Mas por que Maria é chamada Mãe de Deus? Maria, Mãe de Deus, porque Jesus, então, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é 100% humano e 100% divino. Mas nem sempre foi essa a compreensão das pessoas, né? Até mesmo entre os cristãos, isso era dividido. Alguns falavam que Maria era só mãe da parte humana de Jesus, e não da parte divina. E eles dividiam Jesus ali no meio, né? 50% homem, 50% divino. E tinham muitas teorias, e a igreja ali em 431 proclamou: não, Jesus é 100% homem, 100% divino, então Maria é mãe da pessoa de Jesus. Jesus é uma pessoa, né? E se ela é mãe da pessoa de Jesus e Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. É lógico, uns vão falar assim porque as pessoas, vamos dizer assim, é muito materialista, Dilce, e vão imaginar: não, mas se Deus veio antes de Maria, como ela pode ser a mãe de Deus, que veio depois e foi criada depois de Deus? Ela é uma criatura, né? E só que nesse quesito a gente tem que
verificar com Deus que esse foi o plano de salvação dele. Foi dessa maneira que ele quis vir ao mundo. Ele poderia ter vindo ao mundo de várias maneiras, mas só que ele quis nascer de uma mulher, uma nova humanidade ali. A partir de Maria, que é a nova Eva, nasceu uma nova humanidade. E aí a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos e para todos: você quer ser filho de Eva ou filho de Maria? Quer ser uma criatura velha partindo de Eva ou uma criatura nova partindo de Maria, né? E do seu filho Jesus Cristo? Então essa reflexão nós devemos fazer a partir desse pensamento. Em Lucas 1,32 diz que ela dará à luz a um filho e ele será chamado Filho do Altíssimo. Então, de maneira alguma, Maria é comparada e colocada no mesmo nível que Jesus. Pelo contrário, ela mesmo lá no cântico, ela fala que Jesus é o Salvador dela. E ela se alegra em Deus, seu Salvador, porque Ele fez maravilhas na vida dela. Assim como faz na minha vida, na vida de cada um aqui hoje. Maria é também, ao mesmo tempo, filha de Deus e mãe de Deus. Esse título foi confirmado, então, como eu disse, no Concílio de Éfeso, lá no ano de 431, para afirmar que Jesus é realmente Deus. Então, Dilce, o que a gente pode falar aí? E realmente, talvez até hoje tenha alguma confusão, as pessoas não conseguem distinguir, né? E pensam até que os católicos colocam Maria acima ou no mesmo nível de Jesus. Não é bem isso. Se nós tivéssemos a oportunidade de fazermos um curso bíblico bem profundo, nós haveríamos de saber que desde o princípio, quando está lá no Gênesis, início da vida, quando Eva pecou, Deus anunciou que haveria de vir um filho de mulher e que estaria acima de tudo e de todos. Ele é o demônio, que é a serpente, feriria seu calcanhar, mas os descendentes dessa mulher pisaria na cabeça da serpente e a esmagaria. E o descendente maior dessa mulher é Jesus. E assim a gente vai partindo desde o princípio, desde esse anúncio de Deus para o plano de salvação da humanidade por causa do pecado. A gente vai aprendendo das coisas que acontecem, de tudo que é anunciado, e depois com os profetas. Cada profeta anuncia palavra por palavra do acontecimento maior, que é o nascimento de Jesus. E o último dos profetas faz a coisa mais linda, que é João Batista, não o evangelista, o Batista. Ele proclama, está no Evangelho de João, logo no prólogo, se não me engano, se não falha a minha memória, ou se é o capítulo 1, está escrito assim: quem é Deus? Deus é o Verbo, Deus é palavra. Isso ele anunciou para Moisés. Ele não tem forma física como nós. Ele é a palavra de Deus é vida, e tudo que ele pronuncia é verdade. Está lá anunciado para Moisés. Quando Moisés pediu a explicação, mas quem é Deus? Quem é o Deus dos hebreus? Quem que eu vou falar? E Deus responde para ele: eu sou o que sou. Ele é apenas palavra, e palavra de vida. Foi assim que ele gerou Jesus, e foi assim com o amor dele e do Filho que ele gerou, que eles geraram o Espírito Santo. Está escrito no Evangelho de João Evangelista, depois da missa de lava-pés.
Aí vem o principal que João Batista falou. E o verbo, ou seja, Deus, se fez carne. Fez isso aqui, essa matéria. E habitou entre nós. Esse Deus assumiu as nossas vestes de humano para poder falar de Deus para os homens, de Deus para as pessoas. E como foi que nós o recebemos? Com indiferença, assim como no tempo de Eva. Ele pediu para Eva que ela e Adão não comessem da árvore. Mas bastou a tentação no ouvido e ela se desviou e comeu e deu para o marido. Muito bem, o pecado entrou no mundo. E assim esse pecado foi de geração em geração até os momentos do nascimento de Jesus. Jesus nasce do jeito que Deus é, pobre, amigo dos pobres, e já desde o nascimento a gente observa que naquele mundo, no momento do nascimento do próprio Deus, não tinha lugar para Deus. E ele nasceu num lugar onde representa toda a criação. Tinha animais, tinha os pastores pobrezinhos, tinha as ovelhinhas ali, tudo mostrando a natureza. E os anjos, que cantavam o louvor de Deus, anunciando que o céu desceu à terra. Tem uma música que fala assim, que Deus visitou a terra e fez pousada em Belém. Então todas as vezes que a gente vai comemorar o Natal, a gente lembra de Belém, a menor cidade daquela região, onde só tinha pessoas humildes, não tinha gente muito rica não. Até que perguntaram, porque Nazaré também era vizinho de Belém, perguntaram, quando foi anunciado para o Bartolomeu, olha, nós conhecemos um homem que veio de Nazaré e ele é muito poderoso, ele é um grandíssimo profeta. Aí o Bartolomeu fala assim, mas é possível vir alguma coisa que presta daquele lugar? Ou seja, a cidade era tão pequena, tão pobre, será que ia sair alguém tão importante daquela cidade? Hoje em dia, se nós olharmos a nossa sociedade e se sair do meio de uma favela, algum profeta, alguém escolhido por Deus para anunciar a verdade, ninguém vai acreditar. Porque eles vão só acreditar naqueles que falam bonito e aqueles que têm a parede toda forrada de diploma. Isso não é por Deus. Deus é aquele que nos anima, que nos incentiva. Por isso que eu gosto de incentivar a todos. Faça um curso bíblico, entre na catequese, tem dúvidas, pergunte, não tenha vergonha, esteja atrelado com Jesus. Prometa isso nesse Natal e vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar muito, porque vocês vão viver e compreender melhor o sofrimento. Sim, e o que essa festa nos ensina, né? Deus entra no tempo humano. Celebrar Maria, então, no primeiro dia do ano, Dilce, lembra que Deus caminha conosco ao longo do tempo. Maria é modelo de fé, é modelo também de confiança. Ela acolheu o plano de Deus com amor e entrega total. Então, ao olhar para Maria, nós vemos a obediência em pessoa, né? Jesus é o centro do ano novo. Começar o ano, então, com Maria é começar o ano com Jesus. E essa questão do tempo humano é bastante interessante para nós, porque todos nós falamos que temos um pai biológico. Sim, todo mundo nasceu, precisou de um homem para nascer, né? Jesus, ele tem, a senhora falou, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, que é Deus, precisou assim da carne de Maria. Então, ele tomou da carne de Maria, do sangue de Maria e se fez homem. Todos os gametas, todo ser humano tem uns gametas masculino e feminino. Jesus tem só os gametas de Maria, que é toda pura. Então, tem até uma discussão se pode vir algo impuro, nascer algo puro do impuro.
Então, por isso que Maria foi totalmente pura, né? Ela já foi preservada na Imaculada Conceição, né? Na sua concepção, ela foi já preservada do pecado original que nós falamos lá, né? De Eva e de Adão. Se nós temos um pai biológico aqui na Terra e temos um pai espiritual, né? Que é Deus, Pai, que nos criou, nós também temos uma mãe, porque o próprio Jesus diz na cruz, né? Eis aí a tua mãe. E aquele que toma Maria como mãe, por mãe, é uma pessoa extremamente feliz, é uma pessoa que não é órfão espiritualmente. Nós temos uma mãe aqui na Terra, todo homem nasceu de uma mulher. Todo homem, sem exceção, nasceu de uma mulher. Mas nós, além dessa mãe biológica que nós temos aqui na Terra, ao qual a gente deve honrar e amar, assim como diz o quarto mandamento, nós também devemos honrar essa mãe que estará conosco por toda a eternidade. Aliás, ela já participa dessa glória com Deus e está pronta a nos ajudar durante essa vida e nos espera ansiosamente para gozar dessa alegria do céu, né? Do lado do seu Filho Jesus. Onde está Jesus, também está a sua mãe Maria. Nunca nos esqueçamos disso. Então, por isso eu vou terminando por aqui, falando também que o Ano Novo da Paz, o Papa dedica também o dia 1º, né, como o Dia da Paz Mundial. Por que isso? Porque Maria nos entrega o Príncipe da Paz, que é Jesus. E a verdadeira paz nasce do amor, do perdão e da justiça. E o próprio Jesus disse em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu vou terminando por aqui, desejando a todos graça e paz, um ano repleto de realizações, com Deus preenchendo a cada segundo, a cada dia da nossa vida, nesse novo ano que se inicia. Graça e paz a todos. Eu também vou me despedir, mas antes eu gostaria de fazer um lembrete. Maria não era uma mulher qualquer, como muitos dizem por aí. Deus escolheu por escolher, não. Ela foi projetada e planejada durante toda a tragédia do povo e reconheceu que havia um só Deus. Tudo começa em Abraão. Aliás, começa antes ainda por causa do pecado original. Mas quando Deus começa a se revelar, ele começa com Abraão, a se revelando. E quem puder, eu não estou dizendo que é obrigação nossa, porque isso já está no nosso coração, reconhecer Maria como nossa mãe e rainha. Porque ela é a mãe do nosso Deus e do nosso rei. Então, ele que nos deu Maria como presente de mãe espiritual, aquela mãe que nos liga a Deus, ele quer que a gente olhe para Maria, reconheça Maria. E muitas pessoas ainda não reconhecem Maria. Só pensam assim, Maria foi uma mulher escolhida. Não, não foi uma mulher assim qualquer, de um tempo qualquer que foi escolhida. Ela foi projetada e planejada por Deus. Desde Abraão, quando ele chama Sara para ser mãe do herdeiro de Abraão, o nosso pai da fé. Ali começa o plano de Deus se fazendo carne. Ali começa o plano de Deus sendo arquitetado. Cada livro revela Maria. Cada personagem bíblico revela Maria. E no Evangelho de Mateus, quando ele começa, todo mundo ignora aquela leitura. Por quê? Fica um monte de nome, e ninguém dá sentido para aquele porção de nome. Devemos lembrar que Maria, ela foi planejada e arquitetada por Deus como a pessoa mais pura, pessoa como nós, mais pura, isenta de pecado, para ser a mãe de Jesus. E o que quer dizer a palavra Jesus?
Deus salva. Então, se Deus é que salva, Jesus é Deus. Maria é nossa mãe. Jesus nos deu de presente. Então, se vocês tiverem oportunidade, estudem a Bíblia. Vai fazer muito bem para cada um e para cada coração que se dispor em conhecer a verdade de Deus. Desejo para vocês, com essa festa da Imaculada Maria, muita paz no coração e muito amor. Eu tenho ela como a minha guardiã perpétua. Eu não chamo ela apenas de Nossa Senhora Aparecida. Para mim, ela é Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Perpétuo Socorro, porque ela vem sempre no socorro daqueles que a invocam. Quero que vocês sempre lembrem disso, sobre Maria, sobre a proclamação do Papa, para que tenhamos um ano de paz e que o nosso coração seja convertido. Meus irmãos, como seria bom apresentar para Deus uma humanidade melhorada, uma humanidade sem maldade. É o que eu gostaria, é um sonho. Mas eu sei que não sou nada para poder, só ajudo com algumas coisinhas para que a gente mude o nosso coração. Mas não sou perfeita, ainda tenho muito que mudar para mim também. Fiquem com Deus e que o ano seja próspero, não só nos bens materiais, mas na alegria e na prosperidade da fé. Que Deus faça com que o ano que vem seja um ano de luz para nós, para todos nós. Que nós sejamos bem aliados de Jesus e mudemos nosso coração. É o que eu desejo, paz e luz para todos no ano que vem. E que cada dia que aparecer uma amargura, coloque a doçura de Maria no meio, que a amargura vai embora, certo? Fiquem com Deus, que Deus os proteja, que Deus os guarde e que cada um saiba compreender o amor de Deus pelo seu nascimento, pela sua mãe e também pela cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que Deus os abençoe e os guarde. Tchau.